Olá, eu trouxe aqui uma segunda opção com o uso do encoder, tá? Então eu modifiquei aqui a figura, vamos ver aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, o encoder a saída do encoder, né? Eu injetei ela aqui, ó, no pino RA4, que também faz o papel de T0 CKI. O que é isso aqui, gente? O que é o T0 CKI? A gente sabe que esse microcontrolador tem alguns timers, contadores dentro dele, né? E um desses contadores é o timer 0. Então, o timer 0 CKI é a entrada de clock, é o clock input do timer 0, ok? Então, eu posso usar esses contadores timers utilizando a contagem interna, aonde eu uso o clock do microcontrolador como entrada, ou eu posso utilizar ele injetando pulsos externamente. E é o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou pegando a saída encoderada no meu encoder e estou injetando nessa entrada T0 CKI. Ok? Isso vai incrementar o meu timer lá dentro do microcontrolador. Então essa é uma mudança que eu fiz. Eu não tirei as coisas que estavam aqui, tá? Só mudei a posição, deixei elas aí por enquanto. Esse esquema que eu vou deixar para vocês, tá? Esse arquivo, eu vou deixar prontinho aí para download, assim como o código, assim que eu terminar toda a amostragem que a gente está fazendo aqui. Lá atrás, na aula passada, a gente viu como manipular aqui o encoder, né? Como fazer ele ler as medidas, ele apresentar as medidas conforme o movimento dele, utilizando a interrupção externa, né? Que era aqui o RB0 ou RB1, né? Eu tinha aqui o encoder B e o encoder A. E eu sabia se tinha que incrementar ou decrementar o contador através de uma lógica que eu fiz com esses dois caras, aproveitando aquela defasagem que eles apresentam, né? Tá? Então agora nós vamos ver essa outra opção aqui, ó. Eu não vou mais usar isso, só deixei aqui para não tirar, né? Para ficar como exemplo. E agora nós vamos utilizar essa entrada aqui, ó, o T0 CKI, utilizando o encoder A. Poderia ser o encoder B também, tá? Não tem problema nenhum, não. Nota que eu só vou usar um. Então, para mim detectar em que se eu estou incrementando ou decrementando o meu contador, eu vou precisar usar um outro artifício. Nesse caso aqui, eu não vou precisar usar artifício nenhum. Por quê? O que eu fiz aqui, na verdade? O que eu fiz aqui, eu preparei o timer 0, eu programei ele todo, ajustei ele todinho, quer dizer, ele é um contador, ele vai ser um contador de 8 bits, tá? Ele inicia desligado, ele vai contar os pulsos na transição de baixo para alto, toda vez que o sinal subir, ele vai contar. Ok? Ele não vai ter o divisor, ele não vai ter divisor na entrada, tá? Ele vai contar um pulso de cada vez. Né? A gente tem aquele divisor, né, que a gente pode, por exemplo, programar 1 para 2 ou 2 para 1. Então, a cada 2 pulsos na entrada, ele incrementa 1. Né? 4 para 1, a cada 4 pulsos na entrada, ele incrementa 1. Estão lembrados disso, né? Então, aqui eu desliguei esse cara, tá? Ele está desligado, então eu estou contando um pulso por um. Entrou um pulso, ele incrementa. Entrou outro, ele incrementa. Ok? Então, como é que eu faço? Para me inicializar o meu contador, nesse caso, eu vou precisar fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu acertar aqui. Ó. Eu vou precisar fazer o seguinte. Eu vou precisar inicializar o contador com o valor que eu desejo. E ele vai contar desse valor para cima. A gente sabe, a gente já viu lá nos vídeos passados, que esse contador vai contando até ele chegar ao máximo. No caso, 8 bits, o máximo é 255. Né? Um bit a mais, um pulso a mais, ele estoura. Ele volta a zero, que ele vai do 0 até o 255. São 256 passos. Então, um pulso a mais ele vai estourar, ele vai voltar ao zero. Ok? Então, eu simplesmente pego o que eu digito aqui no teclado, né, aquela entrada que eu faço aqui, pego 256 menos aquilo ali,
e jogo no meu contador. Inicializo o meu contador com esse valor. Ok? Então vamos lá. 256 menos 120, que era o valor que a gente estava usando aqui no teclado, eu vou ter 136, não é isso? Eu acho que é isso, 136. Então, ele vai começar a contar do 136 em diante. 137, 138, 139 e vai embora. Quando ele chegar a 255 mais 1, ele volta a zero e estoura. Quando ele estourar, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma interrupção. A interrupção do estouro do timer zero. Dentro dessa interrupção, eu desligo o timer, paro o meu motor, tomo todas as providências para o motor parar no lugar correto. Ok? Então, em resumo, é isso. Eu vou mostrar para vocês funcionando e depois a gente vai ver o software. Então, vamos lá. Vou ligar a minha simulação. Está ligada. Então, eu vou lá no D de dado. Ó. Vou injetar aqui o nosso famoso 120. Aí vou pressionar o A, que é o Start. Ó, viu? 136, ó, ele está contando para cima. Ó. Notem aqui, ó. O motor está girando, ele está contando para cima. Está sendo incrementado. Vamos ver o que acontece quando ele chegar ao máximo dele, que é o 255. Aí indo. 230, 40, 50... e 5, olha lá. Agora, o meu contador está zerado, ele estourou, chegou no zero, e o meu motor parou. Tá? Então, vamos lá. Ó. Agora eu vou fazer ele decrementar. Na verdade, ele não vai decrementar, né? E o que eu vou colocar aqui é um valor que corresponde a 255 menos o que eu vou digitar aqui, ó, 256, né? Menos o que eu vou colocar aqui, ó, 0,50. Ah lá, deu 206, eu acho, né? Acho que foi isso. Quando ele chegar de novo a 255, olha lá, já zerou. A única observação aqui é que no software você tem que ter cuidado de fazer esse cara girar para o lado correto. Né? Vamos lá, vamos colocar um outro aqui para ver se eu tive esse cuidado, mas eu acho que eu não me toquei nisso aí não, eu deixei como estava antes. Vamos lá. Ó, ele está girando para cá, tá? Nesse sentido aqui, ó. No anti-horário, né? Ele está girando no anti-horário. Depois vamos botar o 50 e ver se ele vai girar no sentido horário. Para ver se eu cuidei disso. Mas eu acho que eu não cuidei, não. Deve tá largado isso aí. Até porque eu não mexi, ele continua comparando o que eu digito com o valor do contador, né? E o contador agora está sendo manipulado direto aqui, eu acho que... Vamos lá, 0,50. Está girando para o mesmo lado. Então eu não tive cuidado com isso não. É preciso ter um cuidado com isso. É preciso bolar uma lógica para que ele identifique. Né? Para que lado o motor tem que girar. Aqui ele teria que girar no sentido contrário, já que o 120 ele girou no anti-horário, né? Então, para mim voltar para o 50, ele teria que girar no sentido horário. Mas esses detalhes que a gente pode ver no software depois. Ok? Então, essa é uma segunda opção. Notem que aqui eu estou incrementando direto o contador por hardware. Não tem software aqui na incrementação dele. O software se limita à amostragem aqui, ó. O que, dependendo da sua aplicação, também pode atrapalhar. Você pode bolar isso aqui de um jeito que ele só mostre no final. Né? Ele mostra aqui quanto você digitou, vai lá o motor girando e no final ele para e mostra para você que o contador foi zerado, alguma coisa desse tipo. Né? E você termina com toda essa rotina de ficar mostrando, né, enquanto isso. Mas, nesse caso aqui, isso não deve interferir. Por quê? Porque eu estou atuando por hardware. Né? Eu não tenho nenhuma rotina que vai enfiar os pulsos aqui para o contador contar. Eu estou fazendo isso por hardware. Eu só chamo essa interrupção na hora que o contador estoura. Enquanto isso, meu software vai lá mostrando, não impede que meus pulsos entrem. Então, essa aqui é uma forma muito boa de se usar um encoder, de se processar os sinais de um encoder.
Tá certo? Bom, no vídeo seguinte, ou melhor, deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo aqui. Eu acho que dá para a gente ver aqui mesmo. Vamos lá, vamos dar uma olhada no software. Vamos aqui em cima, ó, tá aqui a rotina de interrupção. Tá? Eu deixei esse nome aqui, mas pode dar o nome que vocês quiserem. E notem que eu estou verificando aqui se a interrupção é do timer 0. Se timer 0 if tiver em 1, eu vou entrar aqui. Né? A gente viu lá, eu coloquei em baixa prioridade só para poder ilustrar aqui, ok? Então, quando o timer estourar, eu vou vir aqui. Essa interrupção vai acontecer, eu vou verificar. É a interrupção do timer? É. Né? Eu nem precisava desse if aqui, porque é a única interrupção que tem nesse código. Tá? Então, não preciso nem saber o que foi que interrompeu. Tá? Mas eu coloco para poder ilustrar. Então, vamos lá. É o timer 0? É. Então eu pego essa variável amostra, coloco ali 1, a gente já vai ver para que é. Ó, aí eu desligo o timer aqui, ó, com esse bit, desliguei ele, parei o motor nos dois sentidos, ele não gira para sentido nenhum, tá? Coloquei o meu timer 0 em 0, os registradores de saída do timer eu coloquei em 0 e habilitei novamente a minha interrupção. Ok? Então, essa é a rotina de interrupção. Aqui eu mostro como eu configurei isso. Ok? Então, ó, TCOM tem esse formato aqui. Então, o bit 7 significa que o timer está off. Esse bit 7 em 0 aqui, ó, significa que ele começa desligado. O bit 6 em 1 está me dizendo que ele vai ser sensível à subida do sinal na entrada, né, de low para high na entrada. Esse outro 1 aqui, que é o bit 5, indica que ele está no modo 8 bits, ok? O bit 4 vai indicar que ele está no modo counter, e o bit 3 vai indicar que ele não tem pré-escala, quer dizer, ele não tem divisão para os pulsos de entrada. Essa é a configuração. Esses três caras aqui, ó, eles seriam para você configurar o pré-escala. 1 para 2, 1 para 4, 1 para 6, por aí vai. Para 8, né? Mas como eu estou sem o pré-escala, ele está desligado, eu deixei tudo 0 aqui. Ok? Zerei o timer para ele começar do 0. Tá? E aqui está o famoso if, ip e e. Né? Aquele famoso trio, né? Então, eu estou com o flag de interrupção zerado, o IP, que é a baixa prioridade, está aqui em 0, e o timer IE, que é a interrupção de timer habilitada. Ok? Aqui são as chaves gerais de interrupção, tá certo? Aí aqui, ó, isso aqui pertence ao código anterior também, isso aqui também. Aí aqui, olha, eu pego tris A4, coloco em 1, para dizer que aquele pino RA4 é uma entrada, é por onde eu vou injetar os pulsos, ok? O resto é normal, né? Inicia a tela, tal, e aqui eu entro no mesmo esquema que estava antes, tá? Da mesma forma que estava no programa anterior, tá? Eu faço aqui as amostragens, só que agora, notem o que eu estou mostrando aqui, ó. Eu estou mostrando o timer 0 L, é a parte baixa do registrador de saída do timer 0, tá? A gente sabe que esse registrador é o que está contando os pulsos, ele está sendo incrementado. Tá? Então, eu estou mostrando a parte baixa dele, porque eu estou operando em 8 bits, lembrem-se disso, né? Ok? Então, aqui, ó, eu entro nesse caso aqui se o valor de amostra for 0. A gente viu lá que a amostra só vai ser 1 quando a interrupção for chamada. Ok? Então, nesse momento, quando a interrupção acontece, quer dizer, eu contei todos os pulsos que você digitou no teclado, a interrupção aconteceu, a amostra está em 1. Aí eu venho aqui, ó, e mostro o último valor do timer 0L, que é 0, né? Ele estourou, então o valor dele é 0. Fora isso, eu boto a amostra em 0 novamente, a interrupção volta a estar habilitada, eu digito um novo valor e eu vou amostrando aqui, ó, porque a amostra está em 0, eu vou amostrando aqui no display. Então, tudo isso aqui você pode manipular para que o teu software fique mais eficiente para poder tratar esse tipo de coisa. Aí aqui embaixo, vamos lá no A, né, que é o que dispara tudo, né? Ó, eu pego o valor que eu digitei, tá vendo? Crio aqui a unidade de desenho de centena. Aí o timer 0L,
Vai receber o quê? 256 menos esse valor que eu acabei de formar aqui, ó. Tá certo? Aí aqui, ó, eu ligo o meu contador, ok? Liguei o contador, mostrei aqui que está tudo pronto e liguei o motor. Tá? E aqui eu estou comparando com o timer 0L, não adianta fazer isso mais, né? Por quê? Porque o timer 0L agora ele vai estar zerado em determinado momento. Então, ó, se é maior que o timer 0L, ok. Mas quando ele parar, ele já vai estar zerado de novo. Então, esse else aqui jamais vai acontecer. Ele vai girar sempre para um lado. Então, isso aqui é uma coisa que a gente precisa manipular para que a gente possa fazer o motor girar para um lado e para o outro. Você pode usar os sinais dos pinos RA0 e RA1 para isso, né? A gente sabe que o RA0 gira para um lado, o RA1 vai girar para o outro. A gente pode manipular isso aqui, ó. Ok? Em função do que? Aí eu teria que ter valores aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. O timer 0 ele vai receber um determinado valor, né? A gente pode usar esse valor numa variável qualquer para fazer a comparação com um unique contador, né? Para poder ver qual a direção isso vai rodar. Existem algumas maneiras aí, tá? Não vem ao caso aqui a gente fazer isso aqui agora. Então, esse é um caso muito bom para se manipular um encoder. Tá? Isso aqui dá para ser melhorado bastante e fica a cargo de vocês aí se aventurarem nesse terreno. Bom, a seguir, no próximo vídeo, eu vou mostrar uma outra forma. Tá? Uma terceira forma para a gente encerrar esse assunto aqui. Ok? E depois nós vamos passar para a comprovação disso aqui na bancada. Tá? Na plaquinha lá, bonitinho, como a gente fez na última vez. Valeu, gente. Muito obrigado mais uma vez. Divulguem o curso aí e até a próxima.